Deus, homem, chamado Jesus, ele não tinha até ali o Espírito Santo. E com quantos anos Jesus, ele foi ao Rio Jordão? Quem lembra? Quantos? Aproximadamente 30 anos. Aproximadamente 30 anos. Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Observe que 30 anos se passaram da vida de Jesus. Este espaço de tempo de 30 anos, eu já até falei aqui, a Bíblia só tem 2 registros na vida de Jesus. Interessante isso. Desde o nascimento do Senhor Jesus até o Rio Jordão, que ele estará aproximadamente com 30 anos, isso quer dizer que só existe 2 registros dentro da Bíblia referente a Jesus. Primeiro registro, quando Jesus foi levado ao templo e ele foi apresentado no templo ao Deus Pai. 8 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10, 11, até aí não existe nenhum registro da vida de Jesus. A Bíblia silenciou, ocultou toda a infância de Jesus, toda a pré-adolescência. Jesus agora está com 12 anos, adolescente. Aí a Bíblia tem o segundo registro. Jesus pregando para os doutores da lei. Ok. Aí agora a Bíblia começa a ter e dar o registro dos acontecimentos de Jesus no Rio Jordão. Isso quer dizer 13, 14, 15, 20, 25 anos, 28 anos, 29 anos. Nessa faixa de 29 a 30 anos, a Bíblia agora começa a dar um outro registro de Jesus. E o registro era que Jesus foi ao Rio Jordão ser batizado por João Batista. O que acontece quando Jesus, ele desce as águas? Quem desce sobre ele? Isso quer dizer, antes de Jesus descer as águas, a palavra de Deus não tem registro que ele orou em alguém e alguém foi curado. Não tem registro que Jesus expulsou demônios. Não tem nenhum registro de milagre ou de libertação. Mas igreja, será por que não tem registro Jesus fazendo essas maravilhas? Que o Espírito Santo ainda não estava sobre Jesus. Isso quer dizer, para que Jesus começasse a operar os sinais e maravilha, Jesus precisava de quê? Por isso que não tem registro. Aí ele desce as águas. E quando ele desce as águas, ele olha para o céu se abre e quem vem sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele conduz, ele leva, ele impulsiona Jesus aí é o que? A um jardim cheio de flores, foi isso? Não? O Espírito Santo conduz Jesus para uma festa, foi isso? Para onde? Deserto. É coisa boa, deserto. Exatamente, o Espírito Santo leva Jesus e conduz Jesus a um lugar bem distante, a um lugar onde Jesus estava isolado, um lugar onde Jesus estava ali 40 dias e 40 noites orando, jejuando, louvando, glorificando o nome do Pai. 40 dias e 40 noites. Imagine que Jesus, ele está agora em um nível espiritual, em uma comunhão espiritual com o Pai,
de 40 dias e 40 noites. Imagine que o Deus homem, Jesus agora homem, cheio do Espírito Santo, cheio de comunhão com o Pai, fortalecido. Quem é que chega lá? Será que esse bicho é ousado? Será que o diabo, esse infeliz, ele se dirige ao nosso Cristo? Aonde Jesus estava em um período de tempo de 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, em comunhão com o Pai, quem foi afrontar ele? O diabo. Imagine a mim, imagine a vocês. Olha que Jesus, cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Pai, e ele recebe lá um adversário chamado Satanás. A Bíblia não conta detalhes, igreja. Eu imagino se tivesse a tecnologia que tivesse hoje e tivesse câmeras focadas para registrar aquele cenário. Eu fico imaginando que Satanás ele não foi só. Aquele diabo que foi afrontar Jesus, esse era o chefe de todos os demônios. Ele não foi só. Ele foi com toda a sua gangue. Imagino que estava ali até essa parte dos anjos malditos, tentando derrubar Jesus. O mundo espiritual, ele vê quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, e ele automaticamente ele se levanta para tentar impedir, bloquear Jesus. Igreja, na hora que um cristão, ele apenas abrir a sua boca e dizer: Deus, me dá o crescimento espiritual. Deus, eu estou disposto a pagar um preço. Eu vou renunciar mais o meu tempo. Eu vou renunciar mais a minha vida. Eu quero viver a partir de agora um momento de santificação, uma vida de santificação. O mundo espiritual, ele ouve isso. Você não tem ideia, amada igreja, o quanto o mundo espiritual ele fica incomodado e com medo. É quando ele vê um crente querendo se levantar espiritualmente, porque ele sabe que cada cristão fortalecido na força do Senhor representa uma ameaça para as trevas. Você inflama as trevas. As trevas se levantam, e não é um nem dois, são legiões que se levantam para tentar te derrubar. Mas ele vai estudar a sua vida, ele vai estudar o nosso ponto fraco, as dificuldades. Ele vai imprimir, amada igreja, situações sobre a nossa vida para tentar nos parar em tudo. Aí ele pode usar marido, ele pode usar esposa, ele usa filhos, ele usa parentes, usa vizinhos, usa amigos. Ele vai usar exatamente as pessoas mais próximas de nós, porque ele sabe que a gente não vai cair no conto do vigário. Se ele usar uma pessoa incrédula e ímpia, ele sabe que a gente não vai cair nisso. Automaticamente, amada igreja, nós temos logo um discernimento. Ali está usado pelo diabo, e ele sabe que por aí a gente está atento a isso. Mas ele vai pegar uma situação, amada igreja, a qual está tão próximo de nós, porque não tem pior decepção quando as coisas acontecem com pessoas mais próximas de nós. A gente até entende quando é pessoas de longe, quando é pessoas vizinhas, quando é parentes distantes. E ele usa uma estratégia.
Ele viu que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e automaticamente ele foi pegar Jesus. A Bíblia não fala que o primeiro dia o diabo chegou lá, jejuando 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só depois de 40 dias. A Bíblia não fala o primeiro dia, segundo dia. 40 dias. Humanamente falando, um ser humano, em 40 dias sem tomar água, 40 dias sem comer, aí já é um milagre de Deus. Nenhum ser humano, amada igreja, naturalmente suportará 40 dias de fome e 40 dias de sede. Jesus estava vivendo ali um puro milagre. Era um milagre ali, igreja. Só que o diabo, no final dos 40 dias, humanamente falando, qual era o ponto mais fraco de Jesus? Fome. 40 dias com fome. Sede. 40 dias com sede. Olha a estratégia do diabo. Olha onde ele foi. Veja onde ele foi. Não existe nenhum ser humano na face da terra mais inteligente do que o diabo. Não existe nenhum homem na terra que conheça mais a Bíblia do que o diabo. Não existe. Versículo 3. Só 3 homens que conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites. Moisés, Elias e Jesus.